Está começando o podcast O Caibalion no Dia a Dia, apresentado por Fábio Marques. Bons estudos! Sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do Vivendo o Caibalion no Dia a Dia. Meu nome é Fábio Marques e nós estaremos juntos nessa jornada entendendo um pouco mais sobre o Caibalion e os princípios herméticos que podem nos levar a ter um novo olhar sobre tudo que vivemos. Nessa série de episódios, nós iremos refletir sobre a essência do todo e seu papel na criação de tudo que existe. Compreenderemos que cada um de nós é uma força de expressão dessa mente universal. Vamos descobrir um pouco mais sobre as 7 leis herméticas que não apenas descrevem como as coisas funcionam, mas também nos apresentam ferramentas para transformar nossas vidas. Nesse 8º episódio, vamos entender um pouco mais sobre a 7ª lei hermética, o princípio do gênero. Você já reparou como a natureza se expressa em polaridades complementares? Dia e noite, sol e lua, ação e receptividade, força e sensibilidade. Tudo ao nosso redor e dentro de nós carrega essa dança entre opostos que, na verdade, não se anulam, mas se completam. É disso que se trata o princípio do gênero, o 7º e último princípio hermético apresentado no Caibalion. Segundo esse princípio, o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Essa é uma daquelas frases que, à primeira vista, pode parecer simbólica ou metafórica, mas que quando a gente aprofunda, revela um poder de compreensão sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre as nossas relações que é simplesmente transformador. Aqui, o princípio do gênero não está sendo usado no sentido limitado de sexo biológico. Não se trata de homem ou mulher, masculino ou feminino no corpo físico. Trata-se de 2 princípios energéticos universais, o masculino e o feminino, que existe em tudo, em todos os planos, físico, mental e espiritual. Vamos entender isso melhor? Pensa comigo. O princípio masculino é aquele que gera, direciona, inicia. É a energia que projeta, que impulsiona, que aponta um caminho, que penetra no campo da criação com a intenção de fecundar uma ideia, uma ação, um movimento. Já o princípio feminino é o que recebe, nutre, desenvolve, gestaciona. É o campo fértil, é o receptáculo onde a semente pode crescer, é a matriz criadora que transforma impulso em forma, intenção em realização. É como o Sol e a Terra. O Sol, com a sua energia direta e radiante, aquece e ilumina, princípio masculino. A Terra, com a sua capacidade de receber e gerar vida, de fazer florescer sementes, representa o princípio feminino. Sozinhos, eles não têm suas potências, mas é na interação entre os dois que a vida acontece de verdade. Esse princípio está na base de toda a criação. Nada é criado sem a interação dessas 2 forças. No plano físico, isso é fácil de ver. Para que uma nova vida surja, é necessário um óvulo e um espermatozoide, uma interação entre as forças masculina e feminina. Mas isso também acontece no plano mental. Toda ideia nova nasce de um encontro entre a ação e a receptividade, entre o impulso e o acolhimento, entre o pensamento e a emoção. E é interessante notar que todos nós temos essas 2 energias dentro de nós, independente de gênero biológico. E aqui está um ponto essencial. Reconhecer e equilibrar essas forças é um passo fundamental para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. Quando a gente vive a vida dependendo demais de um dos lados, seja o masculino hiperativo e controlador ou o feminino excessivamente passivo e dependente, a gente perde a harmonia e começa a sentir os efeitos disso no corpo, nas emoções e nos resultados que nós temos. E a nossa sociedade, por muito tempo, privilegiou o princípio masculino, a ação, a lógica, o fazer constante, o controle, a objetividade. Tudo isso foi colocado como padrão de sucesso, de valor, de força. Enquanto isso,
Aspectos ligados ao princípio feminino, como a sensibilidade, a escuta, a intuição, o tempo de maturação, o acolhimento, foram diminuídos, tratados como fraqueza ou até como perda de tempo. Só que isso não é sustentável. O excesso de masculino leva à exaustão, à rigidez, à desconexão com o próprio sentir. O excesso de feminino pode levar à estagnação, à dependência emocional, à dificuldade de ação. Por isso, o segredo está no equilíbrio, no diálogo interno entre essas duas potências, na capacidade de acionar o que for necessário em cada momento. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Por exemplo, um homem que nega a sua sensibilidade, que reprime a sua intuição, que não sabe acolher suas emoções, está desequilibrado. Assim como uma mulher que não confia em suas capacidades de tomar decisão, que depende sempre da aprovação externa, que não se permite agir com firmeza, também está desconectada de uma parte essencial de si. O princípio do gênero convida a gente a se integrar, a sair dessa lógica de separação, de guerra entre os opostos e entender que a vida acontece na dança entre as duas forças. É o masculino em nós que sonha, planeja e dá o primeiro passo, e é o feminino em nós que acolhe a experiência, sente o caminho e transforma a intenção em realização. E sabe onde isso se torna ainda mais claro? No processo criativo. Pensa em qualquer coisa que você já criou. Um projeto, uma conversa, uma mudança de vida. Primeiro veio o insight, a vontade, a ideia, o impulso masculino. Depois veio o tempo de sentir, de organizar, de transformar aquilo em algo real, movimento feminino. E isso acontece o tempo todo, mesmo quando a gente não percebe. Então, o grande aprendizado aqui é honrar e desenvolver as duas energias dentro de nós. E mais do que isso, observar como essas energias se manifestam no dia a dia. Quando você está sendo muito rígido, talvez estejam com masculino em excesso. Quando você está paralisado, esperando que algo mude sem agir, talvez esteja com o feminino desequilibrado. Perceber esse movimento é o primeiro passo para equilibrar essas forças. Mas não se trata de buscar um equilíbrio artificial, como se fosse uma equação matemática. Trata-se de sabedoria na escolha da energia certa para cada momento. Tem hora que é a hora de agir, de decidir, de cortar o que não serve mais, masculino. E tem hora que é preciso parar, sentir, acolher, dar tempo para as coisas amadurecerem, feminino. Na verdade, o verdadeiro poder está na flexibilidade, está em saber acessar o melhor de cada energia conforme a situação pede, está em não se aprisionar a papéis fixos, a rótulos, a modelos impostos, está em viver de forma mais consciente, mais autêntica, mais inteira. E isso também muda a forma como nos relacionamos com o outro. Quando a gente entende que todos temos essas duas energias, paramos de projetar no outro o que está em desequilíbrio em nós. Paramos de esperar que o outro complete aquilo que não desenvolvemos internamente. Começamos a construir relações mais maduras, mais equilibradas, mais verdadeiras. Porque quando o masculino e o feminino estão integrados dentro de nós, a gente não precisa mais provar nada para ninguém. A gente não vive mais tentando se encaixar. A gente passa a se mover com leveza, com clareza e com presença. E o mais bonito disso tudo, que essa integração nos leva para um estado maior de criatividade, de maior conexão com a vida e com a nossa missão. Porque é no encontro dessas duas potências que a criação acontece. É ali que o novo nasce. É ali que a vida se expande. Então, se você sente que está desconectado de alguma dessas energias, é um convite para voltar para si, para observar os seus momentos, suas atitudes e suas crenças, para perceber o que está em excesso e o que está em falta. E, a partir disso,
cultivar esse equilíbrio que traz tanto poder, tanta clareza e autenticidade. O princípio de gênero é, no fundo, um convite à integração interior. E quando a gente integra essas forças dentro de nós, a vida flui com muito mais harmonia. E agora que a gente já entendeu o que o princípio de gênero representa, vamos aprofundar um pouco mais nas duas energias que ele carrega, a energia masculina e a energia feminina. Essas duas forças estão presentes em tudo, absolutamente tudo. E entender isso nos ajuda a enxergar o mundo com mais clareza, além de facilitar o nosso processo de desenvolvimento interior. Começando pelo básico. O que é a energia masculina? A energia masculina é aquela que tem uma natureza mais ativa, direcionada, objetiva, penetrante e racional. É a energia do foco, da execução, da estrutura da decisão. É aquela força que impulsiona, que busca resultados, que cria movimentos e avança. Quando você acorda num dia com aquela disposição para colocar tudo em ordem, cumprir tarefas, traçar metas e bater objetivos, provavelmente é a sua energia masculina que está mais ativa ali. É a energia da ação, do eu vou lá e faço. É o movimento de sair de um ponto A e ir até o ponto B com clareza e propósito. Agora, vamos falar da energia feminina. Ela é receptiva, fluida, sensível, intuitiva, acolhedora e emocional. É a energia do sentir, da escuta, do espaço interior. Enquanto o masculino cria o plano, o feminino sente o tempo certo de agir. Enquanto o masculino estrutura, o feminino nutre. Enquanto o masculino acelera, o feminino desacelera e ensina a ouvir o que está por trás do que é dito, a captar o insensível, a cuidar dos detalhes e dos processos. A energia feminina é o campo onde as ideias ganham forma, onde os projetos amadurecem, onde a vida se gesta. E essas duas forças, apesar de diferentes, não estão em conflito. Muito pelo contrário, elas são complementares e indispensáveis uma à outra. Uma sem a outra gera desequilíbrio. E esse desequilíbrio é mais comum do que parece. Por exemplo, uma pessoa muito conectada com a energia masculina, mas desconectada do feminino, pode se tornar alguém super produtiva, determinada, mas também rígida, impaciente, insensível e desconectada de si e dos outros. Já alguém com a energia feminina em excesso, mas sem a estrutura do masculino, pode ter muita intuição, muita empatia, mas viver perdida, paralisada, com dificuldade de se posicionar e realizar. Então, o ponto aqui não é escolher entre uma e outra, é integrar, é saber equilibrar essas energias dentro de nós. E isso é um processo, é um treino, é uma escolha diária de autoconhecimento. E o mais interessante é perceber como essas energias se manifestam em tudo. Vamos pensar, por exemplo, no corpo humano. Na medicina chinesa, fala-se em Yin e Yang, que são expressões dessas duas forças. O Yin é o feminino, escuro, passivo, frio, interno. O Yang é o masculino, claro, ativo, quente, externo. Cada órgão do nosso corpo tem predominância de uma dessas energias, e a saúde acontece justamente quando há equilíbrio entre elas. Quando uma está em excesso ou em deficiência, o corpo dá sinais. A natureza é um outro exemplo perfeito. As estações do ano mostram esse movimento. O verão, com a sua energia expansiva, quente, cheia de luz, tem um predomínio do princípio masculino. Já o inverno, com o recolhimento, frio, silêncio e introspecção, manifesta fortemente o princípio feminino. A vida pulsa entre esses dois polos. E no plano emocional? Bom, quando a gente sente raiva, muitas vezes é o masculino que está gritando dentro de nós, querendo impor limites, agir, transformar. Quando sentimos tristeza, o feminino aparece, pedindo pausa, acolhimento e compreensão. Um não é melhor que o outro. Ambos têm uma função e precisam ser ouvidos.
no plano espiritual a coisa também acontece. Várias tradições espirituais trazem essas representações. No hinduísmo temos Shiva e Shakti, o princípio masculino da consciência pura e o princípio feminino da energia criativa. Um é estático e o outro é dinâmico. Juntos, eles formam o todo. E veja só, até na ciência moderna, a gente pode encontrar reflexo disso. O átomo, por exemplo, tem prótons positivos e os elétrons negativos em torno de um núcleo. Essa polaridade está em toda a estrutura de vida. Mas talvez o ponto mais importante dessa conversa seja o reconhecimento dessas forças dentro de nós. Muita gente cresce reprimindo uma dessas energias por conta dos condicionamentos sociais. Homens que foram ensinados que não podem chorar, que não podem demonstrar vulnerabilidade, que precisam ser fortes o tempo inteiro, acabam reprimindo a energia feminina. E isso gera desconexão emocional, dificuldade de se relacionar e até doenças psicossomáticas. Mulheres que foram ensinadas que precisam agradar a todos, ser dóceis, submissas e que não podem se impor, acabam reprimindo a energia masculina. E isso pode gerar frustração, falta de autonomia e dificuldade de se posicionar no mundo. Então, o convite aqui é reconhecer o que está em desequilíbrio em você. Se você tem dificuldade para agir, mas sente que está sempre exausto, sem prazer nas coisas, talvez precise ativar mais o seu feminino, permitir pausas, escutar mais a sua intuição, nutrir suas emoções. Se você sente demais, mas não consegue sair do lugar, talvez precise fortalecer o seu masculino, colocar limites, organizar sua rotina, tomar decisões difíceis. E isso também pode ser observado nos seus relacionamentos. Quantas vezes você entra em relações tentando encontrar no outro aquilo que faz falta em você? Às vezes, inconscientemente, você atrai pessoas com excesso de uma dessas energias, porque, de alguma forma, está tentando se equilibrar externamente o que está desajustado internamente. Só que esse tipo de compensação não funciona a longo prazo. O que realmente transforma é quando você desenvolve as duas energias dentro de você. E isso é libertador, porque você deixa de precisar que o outro te complete e passa a se relacionar por escolha, por afinidade, por construção mútua e não por carência ou dependência emocional. E mais, integrar o masculino e o feminino dentro de você também te deixa mais criativo, mais equilibrado, mais presente e mais inteiro. Você começa a se mover no mundo com mais fluidez, porque não está tentando se encaixar numa caixinha, entende? Você começa a agir com firmeza, mas sem perder a sensibilidade, a tomar decisões com clareza, mas ouvindo seu coração. E isso é viver com inteligência emocional e espiritual. Isso é viver de forma sistêmica. E sabe qual é o primeiro passo para isso? Atenção plena. Observar como você reage às situações. Observar se está mais no controle do que na escuta. Se está mais na ação do que na contemplação. Se está mais no dar do que no receber. E, a partir disso, você faz pequenos ajustes no seu dia a dia. Pode parecer simples, mas esse tipo de consciência muda tudo, porque ela te tira do automático e te coloca no centro da sua própria vida. Ela te desenvolve o poder de escolher. E quando você escolhe integrar o masculino e o feminino dentro de você, você começa a operar num outro nível de consciência. Um nível onde a intuição e a lógica andam juntas, onde o coração e a mente trabalham como aliados, onde o fazer vem depois de um sentir verdadeiro e onde o sentir não paralisa, mas fortalece. E esse é o convite do princípio do gênero, trazer de volta a harmonia entre as forças que te habitam, não para se tornar uma nova pessoa, mas para acessar o que você tem de mais completo e verdadeiro.
e isso vai se refletir em todas as áreas da sua vida. No seu trabalho, você vai perceber que pode ser mais firme sem ser duro, que você pode liderar com empatia, que você pode criar com mais profundidade. Nos seus relacionamentos, você vai perceber que pode amar com liberdade, que pode escutar sem se anular, que pode dizer o que sente sem medo de parecer fraco. É isso que acontece quando o masculino e o feminino dançam juntos dentro da gente. Agora, como posso aplicar isso na prática? Porque, no fim das contas, é aí que tudo ganha sentido de verdade. Não adianta só entender o conceito. A grande virada acontece quando a gente aplica esse conceito no dia a dia. E a primeira coisa que eu quero te convidar a fazer aqui é uma autoavaliação com sinceridade. Pensa aí, na sua rotina, no seu jeito de lidar com a vida. Qual dessas energias está predominante? Você tende a ser mais orientado para ação, foco, metas, controle, ou você costuma viver mais no campo do sentir, acolher, escutar, observar? Não tem resposta certa ou errada. O ponto é reconhecer o seu padrão, porque só quando a gente vê o que está acontecendo é que a gente pode fazer algo diferente. Por exemplo, tem gente que vive num ritmo tão acelerado, sempre pulando de uma tarefa para outra, sempre correndo, produzindo, entregando, que quando para, sente culpa, sente que está desperdiçando tempo. Essa é uma marca de desequilíbrio da energia masculina, que sozinha acaba nos desconectando do corpo, das emoções, da intuição. Outras pessoas vivem o oposto, sentem demais, pensam demais, mas não conseguem sair do lugar. Têm medo de tomar decisões, procrastinam, se sabotam. Isso também é um desequilíbrio, só que da energia feminina, que sem o direcionamento do masculino perde forma e foco. Então, o que fazer na prática? Simples, buscar equilíbrio. E esse equilíbrio começa por espaços internos de escuta e de presença. Não é sobre fazer grandes revoluções, mas sobre incorporar pequenas práticas que ajudem essas duas forças a se encontrarem dentro de você. Por exemplo, se você é uma pessoa muito radical, muito voltada para a ação, que tal tirar alguns minutos do seu dia para se conectar com o seu sentir? Pode ser uma meditação, uma escrita espontânea, uma caminhada em silêncio ou até uma conversa verdadeira com alguém que você ama. Momentos onde você permite que o seu lado sensível, intuitivo, emocional tenha voz. Agora, se você é alguém que sente muito, mas que tem dificuldade de colocar as coisas em prática, talvez o caminho seja começar a criar estrutura, planejar sua semana, definir metas claras, praticar a tomada de decisão. Isso vai fortalecer o seu lado masculino de forma saudável, sem apagar o feminino. Outro ponto essencial é a relação com a criatividade. A criatividade é um espaço onde as duas energias dançam em harmonia. O feminino traz a inspiração, a ideia, a sensibilidade, o impulso criativo. É aquela voz interna que sussurra. E se você fizesse diferente? E se isso virasse um projeto, um texto, uma arte? Já o masculino traz a estrutura. Ele se apega à ideia, organiza, dá forma e coloca no mundo. Ele transforma um impulso em ação concreta. Muitas pessoas travam a criatividade porque estão desequilibradas nesse ponto. Algumas têm muitas ideias, mas não conseguem colocar nada em prática. Outras fazem, mas tudo no piloto automático, sem alma, sem conexão com algo maior. O segredo está na ponte entre o sentir e o fazer, no fluxo entre o imaginar e o realizar. Se você trabalha com criação, empreendedorismo, arte, escrita, liderança ou qualquer atividade que envolva inovação, aprender a equilibrar essas forças
pode mudar completamente o seu processo. Mas esse equilíbrio também se reflete nas relações pessoais. Relacionamentos saudáveis são aqueles em que ambas as energias estão presentes em cada pessoa. Muita gente ainda vive presa na ideia de que o homem precisa ser forte e a mulher precisa ser sensível. Mas essa visão é limitada, é ultrapassada. Não se trata de papéis fixos, se trata de integração. Um homem que sabe escutar, que sabe acolher, que é vulnerável, não é fraco, ele é completo. E uma mulher que sabe se posicionar, que tem clareza, que age com firmeza, não é masculinizada, ela é inteira. Quando dois seres inteiros se encontram, o relacionamento vira um espaço de construção, não de dependência. Um ajuda o outro a crescer, um inspira o outro a se desenvolver, um enxerga o outro como espelho e não como uma muleta. E isso vale não só para relações amorosas, mas também familiares, profissionais e até espirituais. Falando em espiritualidade, muitas pessoas encontram nesse caminho uma oportunidade de se relacionar com essas duas energias dentro de si. A espiritualidade feminina nos convida ao recolhimento, à escuta, ao sentir profundo da vida. A espiritualidade masculina nos convida à presença, à ação com propósito, à direção. Uma sem a outra vira desequilíbrio espiritual. Ou nos tornamos místicos demais, desconectados da vida prática, ou nos tornamos racionais demais, endurecidos diante do mistério da existência. E é por isso que tantas tradições ancestrais falam da união entre o céu e a terra, entre o espírito e matéria, entre o sutil e o concreto. O princípio do gênero está em tudo, inclusive na busca espiritual. Agora, talvez você esteja se perguntando, como eu posso saber se eu estou mesmo integrando essas forças? Como saber se estou evoluindo nesse caminho? A resposta é simples. Observa como você lida com os desafios da vida. Quando algo sai do planejado, você reage com rigidez ou com flexibilidade? Quando precisa tomar uma decisão difícil, você se paralisa ou se posiciona? Quando você está diante de uma dor, você foge ou escuta o que ela quer te dizer? Essas respostas revelam o quanto as suas energias internas estão em harmonia ou não. E lembre-se, o equilíbrio não é um ponto fixo, ele é um movimento constante. Às vezes, a vida vai te pedir mais ação, mais foco, mais firmeza. Aí, o masculino precisa estar ativo. Outras vezes, a vida vai te pedir mais presença, mais escuta, mais compaixão. Aí, o feminino que precisa conduzir. A sabedoria está em saber qual força ativar em cada momento. E isso só vem com a presença, com a consciência, com treino. Então, que tal fazer um exercício diário? Observe-se, pergunte-se, diante das situações, qual energia está me guiando agora? Essa energia está sendo útil ou está me sabotando? O que eu posso fazer para trazer mais equilíbrio para essa experiência? Com o tempo, isso vira natural. Você começa a se perceber mais inteiro, mais verdadeiro, mais conectados com a sua essência. E esse estado de equilíbrio te torna mais forte, mais sensível, mais criativo e mais presente. É isso que o princípio do gênero nos convida a viver, uma existência mais completa. Porque quando a gente honra o masculino e o feminino dentro da gente, a gente para de viver pela metade. A gente começa a viver por inteiro. E esse princípio que nos lembra que nós somos inteiros e que dentro de cada um de nós existe um equilíbrio possível entre ação, receptividade, razão, intuição, firmeza e sensibilidade. Cada um dos princípios que estudamos até aqui nos trouxe uma chave, uma perspectiva, um convite para olhar a vida de uma forma mais consciente, mais conectada com o que realmente importa. Mas o conhecimento só ganha força quando é vivido. Por isso,
No próximo episódio, vamos falar sobre a integração das leis herméticas no cotidiano. Porque entender as leis é uma coisa, aplicar no dia a dia é outra. Como viver essas verdades de forma prática? Como usar cada princípio para transformar nossas escolhas, nossos relacionamentos, nosso trabalho e até a forma de lidar com os nossos desafios. É sobre isso que nós vamos conversar. Então, eu te desejo muito sucesso e nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.